seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu, Felipe, Igor, Danilo, Pedro Henrique, Matheus e Murilo estaremos falando um pouco sobre impactos ambientais do petróleo no nosso ecossistema e também, a promessa dos biocombustíveis para quem sabe um futuro mais sustentável. Prepare-se hoje para uma conversa esclarecedora e animadora para falarmos um pouco sobre o futuro mais verde para o nosso planeta. Quer se juntar a nessa jornada de descobertas e conscientização ambiental? Então venha, não perca nosso podcast que ficará na íntegra para todos os telespectadores e ouvintes poderem ver e rever, compartilhar no Spotify. Bom, e agora, pessoal, o Matheus vai estar falando um pouquinho, sobre o que é o derramamento de petróleo. Fala, Matheus. O petróleo pode ser liberado no ambiente como resultado de uma série de eventos, tais como acidentes com navios petroleiros, acidentes nas plataformas de petróleo e lançamento de água, utilizado para a lavagem de tanques onde o petróleo é armazenado. Ao ser derramado no meio ambiente, o petróleo desencadeia uma série de prejuízos para o ecossistema, causando alterações químicas e físicas no ambiente, além de prejudicar a vida existente naquele local. Ao cair no ambiente marinho, por exemplo, o petróleo impede a passagem de luz. Isso afeta de maneira imediata aos organismos fotossintetizantes, que, portanto, necessitam de luminosidade para produzirem o seu alimento. Com a redução desses organismos, os peixes que se alimentam deles acabam tendo sua reserva de alimento reduzida. Desse modo, o petróleo afeta de maneira negativa toda a cadeia alimentar. Então me responde uma coisa, Murilo. Quais são os principais impactos desse derramamento de petróleo no meio ambiente? Então, Matheus, os principais impactos incluem danos à vida marinha e terrestre, contaminação de habitats naturais, destruição de ecossistemas costeiros e a morte de aves, peixes e outros animais também. Além disso, o derramamento de petróleo pode afetar negativamente a qualidade da água e do ar e causar problemas de saúde humana. E agora, o Pedrinho irá falar um pouco mais de como os derramamentos de petróleo afetam a vida marinha. Bom, como o Murilo mencionou anteriormente, os impactos causados pelo derramamento de petróleo no mar geram principalmente a perda da biodiversidade marítima. Esse fenômeno é chamado de maré negra, que consiste no derramamento de petróleo no mar, causando a perda da biodiversidade marinha, como nas algas, corais ou peixes que estão transitando pelo local. Além disso, a maré negra pode afetar também aves que utilizam do mergulho como principal mecanismo de caça. Além da maré negra prejudiciar a fauna marítima, ela também acaba prejudiciando a flora, uma vez que a mancha de petróleo acaba bloqueando a luz solar necessária para a fotossíntese das plantas. Isso acaba prejudicando organismos aquáticos. Mas agora, depois de tantos impactos mencionados, qual é a maneira de limpar e evitar com que esse fenômeno aconteça? Bom, quando há o derramamento de petróleo numa região, existem quatro métodos principais para a limpeza desse local. O primeiro é o uso de barreiras que contêm essa progressão do óleo, elas impedem que o óleo se disperse para outras regiões. A gente tem agentes químicos que quebram a molécula do petróleo em menores e facilita a limpeza. A gente tem também skimmers, que são máquinas que conseguem limpar superfícies aquáticas. E, como a gente sabe, a densidade do óleo é bem menor do que a da água, então ele paira sobre a água. Sendo assim, o skimmer é o melhor equipamento para essa limpeza, já que limpa superfícies. E a gente tem o uso de biorremediação, que é o uso de seres vivos que conseguem quebrar ou consumir a cadeia do petróleo em menores para facilitar a limpeza. Mas e aí, Danilo? Quanto tempo você acha que demora para um ecossistema que foi atingido por um derramamento se recupere? Então, Igor, a recuperação de um ecossistema após um derramamento de petróleo pode levar anos, décadas ou até mesmo séculos, como, por exemplo, o acidente do Golfo do México, que depois de 14 anos o perigo persiste para o ecossistema. Mas isso também depende da extensão do derramamento, das condições ambientais locais e dos esforços de limpeza e restauração. Em alguns casos, os ecossistemas podem nunca se recuperar completamente. E então, Felipe, quais são as alternativas ao petróleo que têm menos impacto ambiental e nós podemos utilizá-las? Para finalizar, em relação às alternativas que teremos para o petróleo para termos menos impactos ambientais, pode-se incluir algumas fontes de energias renováveis, como o solar, incluindo placas solares
nas cidades e no campo, a eólica, que apesar de ter algumas desvantagens, como a poluição sonora e visual, ela pode ser muito sustentável para o planeta Terra. A hidrelétrica, que apesar de ter muitas críticas em relação ao alagamento de espaços, ela é um recurso que poderemos usar para ser algo renovável e muito bom para o planeta ao longo do tempo. E também os biocombustíveis derivados de plantas e resíduos orgânicos, além de também investirmos em uma eficiência energética e conservação da energia para reduzir as demandas por combustíveis fósseis e minimizar os impactos ambientais. Por exemplo, utilizando menos carros e indo a pé, usando bicicletas, emitindo menos CO2 na atmosfera. Espero que este podcast foi de muito conhecimento para todos vocês e realmente o debate é importante para que nós conseguimos realmente chegar a um lugar dando opiniões, dando sugestões de melhoria, pois apenas assim temos um mundo melhor.